Coloco no caderninho de vocês, então, ideias centrais da teoria política. Podem anotar algumas palavras, algumas ideias. Sempre é bom, né, fazer essa questão mais visual das ideias, né, para depois a gente ter um ponto para a gente começar a fazer as leituras. A proposta de hoje, então, é a gente também gravar essas ideias para uma futura postagem. Tudo bom, querido? Uma postagem também no YouTube, né, para vocês também terem acesso às principais ideias do nosso canal. Então, eu vou mostrar para vocês as ideias que nós vamos discorrer, que na verdade, então, é um pouquinho uma profundidade daquilo que nós já, umas ideias gerais daquilo que nós já discutimos, os pontos principais. Nós começamos com a definição do que é político, depois passamos aquele debate, na verdade, a proximidade e a interlocução entre a filosofia e a ciência política, até que ponto a gente pode separar ambas, né? Até que ponto elas não caminham de uma forma até conjunta, né? Não se pode fazer ciência política também sem uma racionalidade filosófica, e também não podemos fazer uma mera racionalidade filosófica sem partir de dados também concretos da política. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a filosofia política e a ciência política, elas têm mais proximidades propriamente dita do que propriamente questões que afastam, né? Falamos muito também sobre a obra de Platão. Eu acho que é uma obra muito importante, a República, e nós percebemos que a República não é uma ideia assim de um fato concreto que ocorreu na história de um Estado, na verdade, uma experiência de Estado. Não, acho que não é essa a ideia de Platão. A minha ideia clareou bastante depois que eu li a obra do Werner Jäger, aquela paideia, que ele trata como a obra de Platão no aspecto mais como uma formação de um homem, a formação de um homem virtuoso, que ele chama de kalos, kagatos, que é o homem bom e belo. Teria capacidade de administrar esse Estado. Então, é uma obra utópica, é uma obra filosófica, uma obra de cunho idealista. Não ocorreu em nenhum lugar do mundo essas experiências desse Estado, mas foi uma tentativa de um filósofo imaginar o quê? A república ideal, o Estado ideal. Então, nós vamos frisar alguns pontos aí. Eu gostaria de discutir com vocês também uma obra, bem rapidamente, que nós não discutimos, que é o Banquete, do Platão, que faz uma discussão bem legal. Não sei se vocês já leram. O Banquete é uma discussão sobre o amor, é uma discussão filosófica, que Platão e seus interlocutores, na verdade, que você sabe que Platão, ele coloca sempre vozes nos seus oponentes, né? Ele tem essa genialidade, ele coloca argumentos nos políticos da época, nos médicos, nos poetas, e depois ele chama sempre o Sócrates para combater. A última palavra sempre é do Sócrates, e aqui a gente não sabe até que ponto, né, Tiago, é Sócrates que está falando ou é Platão que está falando, né? Mas ele se utiliza do argumento. Então, é uma discussão muito legal. O Banquete, discutindo questões assim, como é que cada um entende o amor, que eu vou rapidamente explicar. Quem sabe vocês já leram a obra, ou se não leram, fica uma dica assim para o futuro. É uma discussão bem legal. Em Aristóteles, nós temos a política como o fim último, na verdade, da felicidade. Todo homem busca a felicidade, e a felicidade se realiza na polis, né? A política, então, é aquilo que o homem desenvolve, aquilo que ele tem de mais característica de sua excelência, na verdade, né? Aquele conceito que ele chama um homem eudaimônico, um homem feliz, se realiza na polis. Algumas ideias também sobre Aristóteles. Esquecemos também de passar, que eu gostaria de frisar hoje muito rapidamente, quem sabe em 5 ou 7 minutos,
a contribuição da política das escolas helênicas, que a gente dá para frisar assim nas aulas. Tem os estoicos, os cínicos, os epicuristas e os céticos. Na verdade, são 4 escolas muito importantes já no período de declínio desse império grego, no período chamado helênico. Helenismo significa a internacionalização dessa cultura grega que vai para o Império Macedônico, depois vai para o Império Romano e acaba dominando todo o mundo, né? E nós, inclusive, hoje, passados 2.500 anos, somos, de uma certa forma, herdeiros da cultura greco-romana, judaico-cristã, por que não dizer, e até hoje nosso protótipo de filosofia, de beleza, de política, de democracia, de direito, tem sim uma herança greco-romana até os nossos dias. Então, claro, tivemos aqui, não são escolas especificamente assim, tipo a platônica, a academia, nem a escola de Aristóteles. O que mais se aproxima de 2 escolas assim que tinham reuniões específicas para debater filosoficamente era o estoicismo, que a própria palavra que nós vamos ver vem de stoa poikile. Eram pensadores que se reuniam no pórtico da cidade para discutir filosofia. É como se nós fôssemos lá no pórtico da universidade, todas as tardes ou todas as manhãs, nos reuníssemos para debater filosofia. Então era um grupo mais coeso, e também os epicuristas eram, inclusive Epicuro alugou uma casa e tinha mulheres pensadoras também, que se chamava reunião de amigos, né, para discutir filosofia. Então, epicurismo e estoicismo são 2 escolas mais organizadas. Mas os céticos e os cínicos, já vamos dizer assim, que são agrupamentos de um pensamento mais diversificado e que não conseguem se agrupar fisicamente e formar uma escola, mas são importantes também. É mais uma mentalidade com alguns representantes que fazem parte dessas escolas. E também temos uma 5ª escola, a chamada Cirenaicos, né, de um fulano de Cirene, lá de uma cidade, que, contrariamente aos epicuristas, eles pregam realmente o prazer hedonista. Hedoné do grego significa prazer, assim, o prazer do corpo mesmo, do sexo, do prazer, da gula, da fome. Mas os epicuristas, como nós vamos ver aqui, não tem nada a ver com esse tipo de prazer que nós imaginamos, que muitas vezes a gente tem uma compreensão até errada. Tipo assim, vinho Epicuro, motel Epicuro. Não é esse tipo de prazer que eles exatamente, a gente vê propagandas até assim de bebidas, de coisas com essa conotação de prazer, mas não é o que realmente os epicuristas vão ensinar. Bom, depois das escolas helênicas, nós temos uma outra forma de pensamento, que é o pensamento político medieval. Claro que aqui nós poderíamos entrar no Cícero, nós poderíamos entrar no Políbio, que são aí dentro do Império Romano, que são pensadores importantes, mas pela limitação também da política me parece que eles não ocupam um espaço primordial no debate, mas poderíamos, né, debater pacificamente, ali debater Políbio, debater Cícero, debater Santo Agostinho, que faz parte dessa transição desse homem antigo romano por até os 30 anos da sua vida, que depois, imbuído de diversas escolas filosóficas, como os maniqueístas, como o neoplatonismo, ele se encontra na filosofia cristã, e aí vem a sua conversão, e ele estrutura a obra Cidade de Deus, Cidade dos Homens, fazendo uma discussão teórica das bases do cristianismo para todo o Ocidente, que vai perdurar 1000 anos, esse período medieval, e por que não dizer essa cultura que está muito presente ainda nos nossos dias, né? Então é um pensador bastante importante. E depois, passando pela Idade Média,
nós chegamos no Renascimento, nós chegamos num período em que a história se transforma, as transformações científicas, as navegações, as formações dos estados nacionais, a passagem do feudalismo para o mercantilismo, muda o cenário então europeu, um cenário até então, as pessoas, historiadores, eu não gosto muito desse conceito do obscurantismo medieval, porque na Idade Média houve muita riqueza também, muita criação, muita pesquisa, mas ligados, claro, à dimensão da igreja, da religião. Nós temos duas escolas filosóficas muito importantes desse período, que a primeira delas é a patrística, né, protagonizadas pelos santos padres da igreja, Santo Ambrósio e principalmente Santo Agostinho, e mais tarde, no ano 1100, se eu não me engano, como é que eu me esqueço aí, temos a escolástica, né, ou antes um pouco, de Santo Tomás de Aquino. São escolas filosóficas que tentam de uma forma racional explicar a fé. O uso racional para explicar a crença numa religião. Então, essas duas escolas são importantes também, que poderíamos discutir na Política 1, assim, esses autores também, com maior profundidade, mas o tempo também é bastante exímio para a gente aprofundar cada um deles. Então, nós deixamos um pouco essa Idade Média e vamos para o Renascimento. E no Renascimento nós temos a participação de um grande pensador, chamado Nicolau Maquiavel, que vocês apresentaram tão bem aqui, e eu também, para fazer essa síntese aqui, consegui assim ler um pouco os trabalhos de vocês e sintetizar um pouco as ideias principais. E depois do Maquiavel com a obra O Príncipe, nós poderíamos discutir aqui, né, Ricardo e Anderson, o Baudin, o Bossuet, que são dois teóricos também que justificam teoricamente o direito divino dos reis governarem, né, no início aí da modernidade. Mas por limitação também de tempo, a gente cita que existiam também teóricos mais absolutistas, né, que defendem que o rei tem esse direito divino de governar. Diferentemente do rei, que também tem o direito divino de governar medieval, mas esse rei moderno já é amparado pela população, faz parte já de um consenso maior, né? Então, depois de Maquiavel, nós temos a excelente contribuição do Thomas Hobbes, que é muito importante para a teoria política, que justificam racionalmente a existência, né, de um Estado, a necessidade do Estado para frear o ímpeto, para frear o desejo do ser humano, desejo de poder, na verdade, que está, na verdade, na natureza e que vai competir entre si. Então nós precisamos, segundo a racionalidade hobbesiana, a necessidade de um Estado leviatã para poder frear o lobo que existe dentro de cada um de nós. Bom, a contribuição de Locke é muito mais liberal no aspecto, sim, da defesa da racionalidade liberal, da propriedade privada, dos direitos naturais, direito à vida, à liberdade, à propriedade, que ele usa a racionalidade para explicar. E a contribuição, por que não dizer também, do Barão de Montesquieu, que nós vamos aprofundar um pouquinho na aula que vem, principalmente a tese do, se eu não me engano, é o livro 11, né? Ou 9, 11, né? Que é a separação dos poderes, né? Que é uma coisa que não aconteceu no passado. Ela é tão presente em todas as democracias modernas que estamos vivendo hoje essa discussão e eu digo assim, é um pilar fundamental para as instituições democráticas, não é verdade? A separação dos poderes com a sua autonomia, com a sua liberdade, com a sua fiscalização entre si, o seu respeito às normas democráticas, né? Poderíamos até fazer uma discussão aqui, mas não é o caso. Se o nosso STF tem vícios? Tem vícios. Se nós gastamos milhões agora para escolher um cardápio da lagosta, né? Mas pior seria o fechamento do Congresso Nacional, né?
tem vícios, tem erros, mas não existe uma democracia sem o Supremo Tribunal, sem o Congresso Nacional, sem as instituições funcionando, sem uma mídia livre, sem a participação, sem eleições. Como diz Thomas Hobbes, foi uma luta tremenda para a gente chegar nesse ponto das instituições funcionarem, né? Como diz Robert Dahl também, as poliarquias, a participação das democracias, né, das instituições, é ótimo. Procuramos manter as instituições e, por que não dizer, aprimorar essas instituições, aprimorar a participação, aprimorar os partidos políticos, aprimorar o nosso judiciário, o nosso executivo, né, com mais transparente, o nosso legislativo melhor ainda, né? Eu particularmente defendo essa ideia, graças a um teórico, né, o Charles Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, Separação dos Poderes, O Espírito das Leis, livro fantástico, substancial também, né? Substancialzinho, grande. Confesso para vocês que eu li o capítulo 11, assim, alguma coisa a mais, mas não tenho leitura muito do Montesquieu, é um autor ainda a ser estudado. Rousseau também é contribuição, e a sua legitimação do Estado pela vontade geral, né? E o Rousseau, diferentemente de Locke, e muito mais diferente ainda de Hobbes, acredita que o ser humano já tem uma propensão a uma saúde, a uma certa felicidade no estado de natureza, mas ele tem que reafirmar essa felicidade a partir da vontade geral, da participação do Estado. E esse Estado é um Estado democrático, que faz parte da participação de todos. Poderíamos depois ainda avançar na discussão entre Marx e Engels, o Estado como instrumento de classe, ainda poderíamos discutir isso. Poderíamos discutir um outro ponto daqui que nós vamos aprofundar, se der tempo, a questão do debate da democracia, da participação, da democracia, da chamada teoria democrática contemporânea, que tem várias correntes, as correntes pluralistas, a corrente participativa e a corrente da teoria das elites também, que diferentes autores entendem mais no final do século XIX e o início do século XX, uma diferença nas democracias, né? Tem gente que acredita que a democracia vem, como Karol Lepachman, da participação efetiva dos cidadãos na universidade, na indústria, na fábrica, e tem os mais elitistas como Schumpeter, como Roberto Sartori e quem mais, Max Weber, né, que já, ou ainda antes do Max Weber, aquele que tu gosta, o autor, o Ortega y Gasset, já é um princípio já de uma teoria das elites em que fazem parte das tomadas das decisões de um certo grupo, né, que tem consciência, que tem uma certa competência e tem, na verdade, algumas características de poder tomar decisões políticas. Então, o debate da democracia é muito, muito forte, assim, no início do século passado, tá? Então, se é com a paciência de vocês também, vocês podem anotar algumas ideias, e aí depois eu vou explicar ponto por ponto, e depois a gente abre para um debate que se vocês gostariam de questionar, aprofundar também, ou também no decorrer das aulas, da explanação aqui, vocês podem ficar bastante também participativos, né? E perfeito? Pode ser? Então tá.